Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que acompanha a gente aqui no Antônio em Contexto, é sempre uma satisfação poder fazer e ter a sua companhia. Aqui você está percebendo, nós estamos bem aqui no SAMU em Imperatriz, né? Já circulou nas mídias sociais um áudio contendo aí duas conversas. Uma de uma pessoa chamando o SAMU e a outra aqui do setor de atendimento. SAMU. Aqui tem uma senhora aqui de uns 50 anos, ela aparenta ter mais de 60. Ela tá com o pé saindo sangue muito, acho que ela se acidentou, não sei, ela tava gritando, ela tá bem aqui no chão, na calçada. Você tá falando de qual cidade? Aqui de Imperatriz, na rua Souza Lima, bem... Você conhece ela? Não, nunca vi, ela tá aqui na calçada do meu estabelecimento. É moradora de rua, é? Não, eu acho que ela foi acidentada. Você vai acompanhar no hospital, senhora? Não, porque eu tô sozinha no meu comércio. Ah, a senhora quer que tire da frente do seu comércio, né? Não, eu não quero, eu quero que você socorra ela, que ela tá sangrando. Mas a gente não leva pro hospital sem acompanhante, senhora, pra não ficar jogada no hospital. Esse protocolo do SAMU. Então ela vai morrer aqui? Pode deixar? Pode deixar, a senhora que sabe, senhora. Ok, a ligação tá gravada, eu vou bem aqui no primeiro distrito. Pois bem, ouvindo esse áudio, nós vamos conversar agora com o Alexandre Freitas, que responde aqui pelo SAMU em Imperatriz. Me diga uma coisa, o que a gente pode dizer para a comunidade quando dá um incidente desse? Certo, o SAMU Regional de Imperatriz ficou sabendo desse áudio da mesma forma que toda a população imperatrizense, ou seja, através da imprensa local. Até o momento nós não tivemos nenhuma denúncia, nenhuma crítica, nenhum órgão nos procurando, nem o próprio solicitante veio fazer a sua reclamação aqui na unidade. Mas como se tornou uma matéria pública e notória para todos, nós também teríamos que tomar nossas providências, haja visto que trata-se de um serviço público. E a partir desse áudio nós conseguimos identificar nosso servidor, observamos, ouvimos o áudio, chamamos o servidor para uma conversa, entendeu? Observamos que realmente houve falha do servidor ao final do áudio, como todos podem ver, no áudio que está circulando. E aí, como a administração pública municipal, a Secretaria de Saúde, a coordenação do SAMU não corrobora com esse tipo de situação, e como se trata de um servidor público efetivo, temos que seguir o rito do Estatuto do Servidor, que é exatamente abrir um processo administrativo, por se tratar de uma falta grave, e ao final desse processo administrativo ele poderá ser suspenso, ele poderá ser absolvido, ele poderá ser exonerado, entendeu? Cabe à banca a comissão que vai realmente julgar esse processo administrativo. Mas gostaria de dizer à população que continue confiando no SAMU. Os protocolos do SAMU não são protocolos municipais nem estaduais, são protocolos federais. Qualquer protocolo do SAMU de Imperatriz é o mesmo protocolo de qualquer SAMU do Brasil. Haja visto também que esse caso veio a ser tomar uma repercussão maior, porque tivemos um outro caso a nível nacional, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, que foi vinculado esses dias, e outro em Curitiba. Daí vocês podem tirar que realmente isso não é praxe do SAMU e pode acontecer em qualquer local da federação. O importante é que o SAMU de Imperatriz não corrobora com esse tipo de atitude, o protocolo realmente foi quebrado e as medidas estão sendo tomadas com relação a esse caso. Agora, doutor, é o seguinte, eu percebo que a gente, claro, tem um protocolo, tem um procedimento, e isso, a orientação é para, dependendo da gravidade do que se transmite na fala, então são situações que é claro que tem que seguir o protocolo, mas acho que o tom da conversa talvez ajude em alguma coisa nesse sentido? Exatamente. É para que a população entenda a necessidade de colher algumas informações no SAMU. Quando qualquer cidadão liga 192, essa ligação cai dentro da nossa central de regulação e é atendida pelo TARM. O que é o TARM? É um telefonista técnico auxiliar do regulador médico. Qual o objetivo dele? Saber o que aconteceu, onde aconteceu, o ponto de referência de onde aconteceu e o nome do solicitante e, de preferência, se tiver o nome da vítima. Pegando essas informações, a ligação é passada para o médico. O objetivo dele é apenas pegar essas informações, não decidir nada. O médico regulador vai fazer o papel dele. Qual é? Definir que tipo de ambulância vai, se é uma UTI móvel, composta pelo médico, enfermeiro, técnico, condutor, ou uma unidade básica, que é composta pelo condutor e o técnico de enfermagem.
Como é que ele faz essa definição? Dependendo da gravidade do caso. Então não é o fato do solicitante dizer que é um paciente grave que vai definir que é uma UTI. É exatamente os sinais, sintomas daquele paciente que vai fazer com que o médico feche um diagnóstico sindrômico e defina qual tipo de carro vai ser utilizado naquela ocorrência. Segundo, ele vai classificar, dentre todas as ligações que nós temos naquele exato momento, qual deverá ser atendida primeiro. Haja visto que o SAMU hoje trabalha com a capacidade máxima, são 7 equipes básicas, 2 equipes avançadas e uma motolância. Essa equipe avançada que a gente chama de UTI, são 2, mas durante 13 anos do SAMU foi apenas uma. Ou seja, durante 13 anos do SAMU nós tínhamos apenas uma UTI para atender toda a cidade, todas as transferências entre os hospitais. Hoje nós temos 2, que parece ser pouco, mas é o dobro. Não é? Desde o ano passado nós temos 2, desde o início de 2017 nós temos 2. E é exatamente, precisa-se desse filtro para que a gente identifique quais são, dentre esses pacientes que estão aguardando o atendimento nesse momento, o que tem risco iminente de morte. Esse será atendido primeiro. Isso chama-se classificação de risco, que é adotada pelos hospitais públicos do Brasil, como a UPA, como o Socorrão, como o Infantil, como a Unimed. Entendeu? Então, essa é a rotina. Logicamente que quando a ligação chega para o médico regulador, às vezes não precisa de tanta informação para ele identificar isso. Vamos supor, um acidente de carro e moto onde o solicitante diz: senhor, foi um acidente de carro e moto, tenho 2 vítimas aqui. O médico pergunta: essas vítimas estão acordadas? Tem alguém que está desmaiado? O senhor consegue me dizer se tem algum óbito? A partir do momento que o solicitante diz tem um óbito, isso já nos acionou que é uma UTI móvel que vai. A partir do momento que o solicitante diz tem alguém desmaiado, já acionou a UTI móvel que vai. A partir do momento que ele diz estão acordados, estão andando, mas estão feridos, isso já nos definiu também que é uma unidade básica que vai. Então observe que é a qualidade da informação e não a quantidade de informações que nos é passada que define o caso, não é verdade? Então há necessidade de quem liga para o SAMU ser uma pessoa calma, apesar da gente saber que do outro lado a pessoa está nervosa, agoniada, estressada, precisando de atendimento e gostaria que ao ligar a ambulância já estivesse do lado. Mas não é assim. No dia a dia essa ambulância vai ter que sair ou de um atendimento que já está fazendo ou da base quando estiver disponível para atender esse cidadão. E muitas das vezes até a ambulância chegar às orientações médicas, tipo, se eu tiver uma ambulância, a UTI móvel é ocupada, a básica vai fazer o atendimento, mas alguma coisa o solicitante ou quem está lá no local poderá fazer para ajudar. Eu costumo dizer que quem salva a vida não é o SAMU, quem salva a vida é o primeiro atendimento. E o primeiro atendimento prestado, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, quem está do lado, mesmo sem saber fazer a massagem, acaba salvando o seu amigo, o seu parente, e o SAMU apenas dá continuidade nessa sobrevida. Então, é a qualidade da informação que chega ao SAMU, até porque nós não estamos observando o que está acontecendo. Nós estamos ouvindo informações de várias pessoas nos dizendo o que aconteceu para que possamos definir esse atendimento. Então, eu costumo dizer que na regulação médica é uma matemática dinâmica. Vamos supor, se eu tenho 7 unidades na capacidade máxima, básicas, 2 avançadas, aí já foi para 9. Se 13 pessoas ligarem, 4 já estão esperando, é matemática. Dessas 13 eu tenho que identificar quais são os riscos iminentes de morte. Esses serão atendidos primeiro, até que não tenha mais nenhum caso iminente de morte e os outros possam ser atendidos. Então esse é o papel do SAMU. Tá certo. Agora, de onde saiu que eu acho que o que pegou mais na questão do áudio lá foi a preocupação de se tinha alguém para acompanhar lá no hospital, como se isso fosse o fator determinante. De onde saiu essa ideia? Foi aleatória? Exatamente. Nós temos na nossa sala de regulação um passo a passo, e é o protocolo que eles recebem, está disponível no portal do Ministério da Saúde, portaria 2048, é a mesma portaria para todos os SAMUs do Brasil. Lá o programa SAMU já descreve o que tem que ser feito passo a passo. Então, como eu mesmo falei, essa ligação, ao ser recebida por qualquer um dos atendentes, ele tem que definir o que aconteceu, o endereço, o ponto de referência, o nome do solicitante e, se possível, o nome da vítima. E apenas isso. Entendeu?
como eu disse... Essa história de depender de ter alguém para acompanhar no hospital é... Talvez o médico regulador, quando a ligação passar para ele pergunte, mas na necessidade de apenas ter informações adicionais, tipo, tem alguém com você? Posso falar com essa pessoa para que ela possa iniciar algumas manobras até a equipe chegar ou algo desse tipo. Mas não necessariamente só vamos atender se tiver acompanhante. Quero frisar aqui, independente de ter acompanhante, independente de onde você esteja, se é na rua, se é em casa, se é no trabalho, em qualquer lugar o SAMU atenderá. Caracterizando-se uma urgência, caracterizando-se uma emergência, seja ela baixa, média ou alta, o SAMU atenderá independente de acompanhante. Tá certo, quero agradecer por você estar conversando com a gente e dizer aqui para as pessoas assim, como nós falamos aqui, hoje o Imperatriz tem à disposição a gente vê aqui uma série de carros aqui, a gente está mostrando aqui, né? Hoje está em condições de andar, de funcionar, de atender a comunidade, são um total de tudo, somando as duas que tem a UTI e as demais. São 9 ambulâncias e uma moto. 9 ambulâncias. Temos 9 ambulâncias em atividade, porque são 9 equipes, o Ministério da Saúde padroniza isso, a quantidade de equipes, a quantidade de carro, e temos alguns carros reserva, quando algum carro desse da atividade dá problema, ou vai para manutenção, revisão, algum tipo de coisa, o outro acaba assumindo o local. Então, essa é a plataforma que o SAMU trabalha. E gostaria também de falar para a população o seguinte, que o SAMU Regional de Imperatriz, desde o ano de 2012, ele se tornou regional. Ou seja, até o ano de 2012, o SAMU Imperatriz atendia apenas a cidade de Imperatriz, todos os hospitais, as transferências e a população. De 2012 para frente, nós nos tornamos regionais. Isso por uma portaria ministerial. E a partir de então, nós começamos a atender 36 cidades maranhenses. Em 36 cidades do Maranhão, discando 192, a ligação vai cair no SAMU de Imperatriz, vai ser atendido pelo telefonista de Imperatriz, pelo médico regulador de Imperatriz, e nós vamos enviar a unidade mais próxima daquela ocorrência. Vale salientar que dentro dessas 36 cidades, nós temos bases menores do que essa da Bernardo Saião, em 14 cidades maranhenses, sob o comando dos coordenadores locais e a nível maior sob o meu comando. Então, nós cobrimos 1 milhão de habitantes em toda essa região. Para vocês terem uma ideia, nesses 13 anos do SAMU, nós somamos mais de 300 mil vezes que a gente já se deslocou da base para fazer um atendimento. Então, eu gostaria que a população utilizasse o serviço público, mas também utilizasse num outro sentido. Quando você tiver uma reclamação, uma insatisfação, uma crítica, um elogio, traga para o SAMU, traga para a administração do SAMU. Desde o dia de ontem nós abrimos uma caixinha de sugestões, críticas, reclamações. Tragam para cá, porque o serviço público ele só pode melhorar com a participação popular. Nós que estamos na administração, na coordenação, não temos a condição de saber tudo nos mínimos detalhes. Mas se a população nos ajudar, nós podemos fazer dessa entidade uma entidade cada dia mais forte, cada dia melhor e cada dia prestando um melhor atendimento à população. E também aparar as arestas dos erros, tanto das equipes quanto da população, porque imagina que o serviço funciona de uma forma e na verdade ele funciona de outra. É esse contato entre gestão e população que faz com que todos nós possamos chegar em um único local, que é melhorar a sobrevida desses pacientes que precisam do atendimento móvel de urgência. Muito bem, está dado o recado então, e aí você que acompanha a gente, vamos ficar atento realmente, vamos fazer a denúncia do jeito certo, vamos também participar, portanto, desse processo de interação. É sempre bom lembrar, o saudoso Chacrinha dizia uma frase lá nos seus tempos, que quem não se comunica se trumbica, né? E aí, essas trumbicagens que aparecem aí são exatamente o resultado dessa ausência de comunicação e de informação. Antônio em Contexto.